Já que a gente estava falando de saúde, continuamos falando de saúde. É um assunto importantíssimo. Vai mandando seu e-mail, vocebonita@tvgazeta.com.br ou ainda para o Twitter, @Carol_Minhoto. Eu recebo hoje o doutor Eduardo Berge, que é gastroenterologista. Seja bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem? A gente vai falar de pedras na vesícula. Vocês sabiam que as mulheres podem ter mais problemas que os homens quando o assunto é pedra na vesícula? Doutor, eu não sabia disso. Por que, doutor? O que acontece com o organismo, com o corpo feminino, que a gente acaba tendo alguns problemas a mais que os homens? Uma série de indagações, quando se fala em medicina, não tem assim uma explicação absolutamente, uma coisa absoluta, né? Certo. As mulheres seguramente são mais afetadas pela afecção da pedra na vesícula e muitas vezes isso é uma questão constitucional. Atribui-se ao estrógeno, o hormônio feminino, que ele possa ser um dos causadores, até porque as mulheres que tiveram mais filhos, as mulheres que são mais gordinhas, as mulheres que têm mais de 40 anos. E é curioso que os americanos colocavam 4 Fs, que era female, fêmea, mulher feminina, fértil, com mais de 4 filhos, forte, 40 anos, e fat, gorda, como se fosse a causa da pedra na vesícula. Isso mudou um pouquinho, sabe? A gente hoje em dia tem visto muitos homens com pedra na vesícula, tem muitas crianças, meninas, né, que nunca deram à luz, né? Então não Agora, é uma relação absoluta, tão direta. É claro que pode ter aí a sua influência, mas... Você pode considerar o seguinte, 10% da população mundial tem pedra na vesícula. Olha, bastante. Desses, digamos que em torno de 3 a 4 vezes mais mulheres do que homens. Nessa situação. Nessa situação. As mulheres acabam tendo probleminhas a mais com pedra na vesícula, doutor. Antes de ir pro break, estava explicando alguns motivos possíveis, né, que podem gerar aí um aumento de problemas de pedra na vesícula nas mulheres. Mas mesmo assim, a gente sabe que é uma doença que pode acometer todas as pessoas. E você citou que até crianças. Me assustou um pouco, porque as crianças também. Porque eu diria para você que a medicina não é a ciência dos porquês. Às vezes tem muitas coisas que não tem porquê, é uma constatação apenas, né? A pedra na vesícula é uma doença que ataca adolescentes, até crianças, mais frequentemente depois dos 40 anos. Certo. Agora, o que é a doença? Já chegaram algumas perguntinhas no Twitter, já vou ler, mas antes, doutor, queria que você explicasse, então, o que acontece que surgem essas pedras? Primeiro tem que ter uma diferenciação para o seu espectador, principalmente, que doença e dor são duas coisas completamente distintas. Então, muitas pessoas que estão ouvindo podem ter a doença, pedra na vesícula, e não sentirem absolutamente nada. Então, se perguntar para uma pessoa que está sem dor nenhuma, o senhor está doente? Ele vai dizer, não, não estou doente. E muitas vezes você vai constatar que ele tem uma doença chamada colecistopatia calculosa, ou seja, a vesícula tem uma doença que formou pedras no seu interior. Certo. Então, por que ele formou pedras? Assim que eu descobri, garanto para você que eu vou divulgar e deveria receber o prêmio Nobel da medicina. É verdade. Então, não existe nenhum método que você fala, e eu vou fazer um tratamento, uma dieta, acabamos de ter um colega nutrólogo, que vai evitar a formação das pedras. Isso é impossível. Impossível. O fator primordial, preponderante, é um fator constitucional, extremamente frequente nesse aspecto hereditário. É isso que eu ia te perguntar, hereditário. Hereditário. Então. Já tive a oportunidade de operar, por exemplo, 3 gerações. Operei a jovenzinha de 18 há pouco tempo, cuja avó e a mãe eu já tinha operado. Entendi. Então, eu não sei se isso não existe um porquê, não. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que uma alimentação rica em gordura pode aumentar as chances de desenvolver a pedra na vesícula. Não. Também não? Aumenta a chance de desencadear a crise. Então, na verdade, o diagnóstico é uma doença silenciosa. Então, por exemplo, estamos nós dois aqui. Pode ser que eu tenha e não tenha nem ideia. Exato. Entendi. Ela pode ser uma doença silenciosa. A refeição gordurosa, a refeição pesada, vamos chamar assim, e volumosa, pode desencadear uma crise. Entendi. Aí, nesse momento, o indivíduo vai ao pronto-socorro, frequentemente queixando-se de dor de barriga, assim, de estômago. Porque todo mundo que tem uma dor nessa região, fala, estou com uma dor de estômago. E essa dor de estômago, entre aspas, cabe ao médico que vai atender fazer uma coisa fundamental, porque não há possibilidade de tratamento se não houver diagnóstico. Entendi. Diagnóstico é descobrir a razão da dor. O senhor está com dor e diz que é no estômago. Eu, médico, não posso acreditar isso como uma verdade absoluta.
essa indivíduo está infartando, eu sei que não é um assunto de hoje, e está com uma dor na região vulgarmente conhecida como boca do estômago. Estou com uma dor na boca do estômago, diz o povo, né? Frequentíssimo que a dor da vesícula doa no estômago. Mais frequentemente, desviada para a direita, embaixo da costela, com irradiação para a região lombar e até para onde o povo chama de pá, omoplata, né? Quase nas costas. Essa é a crise clássica da cólica biliar. Entendi. Também vulgarmente conhecida como cólica de fígado. Você vê que na medicina a sinônima... que podem se ampliar um pouco, exato, né? Vamos mostrar então uma imagem para ilustrar, para a gente entender onde é o problema. Então, vamos lá, doutor, explica para a gente o que é essa imagem para a gente conseguir entender. Isso é um esquema, né? Uma imagem, isso não é uma fotografia, apenas um esquema. Tá. O órgão que está mais acima, com essa coloração marrom, é o fígado, onde a bile é formada. Certo. Essa bile é formada dia e noite. Sabe aquele feriado que você falou, hoje eu não vou fazer nada? Sei. Vai fazer bile. Vai fazer bile. Boa. Não consegue não fazer nada. Então a bile você está formando. Essa bile que o fígado está formando desce por aquele canalzinho verde. Tá. Dirigindo-se ao duodeno, que é aquela primeira tripinha que está lá embaixo depois do estômago. Certo. Mas na embocadura desse duodeno existe uma válvula que fica fechada. Então essa bile que desce por aquele canalzinho verde, em vez de passar diretamente para a tripinha, ela vai encher aquela bexiguinha que está embaixo do fígado, que é a vesícula. Até as pessoas às vezes perguntam, que tamanho tem uma vesícula? Eu lhe perguntaria, que tamanho tem uma bexiga? Bom, a bexiga cheia pode estar desse tamanho, uma bexiga vazia. E assim a vesícula vai enchendo de bile durante o período interdigestivo. Você acordou em jejum hoje, com certeza, não comeu enquanto dormiu. Não. Sua vesícula amanheceu cheia. Certo. Quando você ingere alimentos, principalmente alimentos gordurosos, esse alimento, quando ele passa do estômago para aquela primeira tripinha que é o duodeno, elimina ali um tipo de um hormônio, como se tocasse uma campainha. E a vesícula fica sabendo, tem comida lá. Aí ela contrai, ao mesmo tempo que aquela válvula se abre. E aí a vesícula esvazia a bile, que o povo chama de fel, né? Aquele líquido verde. E esse fel mistura com o alimento, já naquela primeira tripinha que tem ali. E essa mistura com o alimento é que vai promover a digestão, especialmente das gorduras. Entendi. Vai eliminando. Agora, numa pessoa que tem a pedra, ele não é eliminado. Olha, essa pergunta é perfeita. Olha, quando a pedra forma, é porque a vesícula não está mais funcionando. Você vai falar, mas para que serve a vesícula? A vesícula, lembra, ela está armazenando bile naquele período interdigestivo. Certo. Mas mais do que armazenar, ela tem uma função mais importante. Ela concentra a bile. Na linguagem de cozinha, será apurar sabe quando o molho vai apurando, né? Entendi. Então a vesícula vai concentrando a bile. No momento que você come e essa bile é expulsa para o intestino, é uma bile mais concentrada. Quando formou a pedra, é que a vesícula perdeu essa capacidade de concentrar. Ela não está mais concentrando. Quando eu digo concentrar, é que a bile é complicado. Posso explicar tudo? Pode, é um processo fisiológico, mas é legal entender. A bile é um líquido que não é uma solução. É uma suspensão. Qual é a diferença? Solução é uma coisa em que o elemento que está ali dentro não vai ao fundo. Suspensão é aquela com areia, água e sal. Você mexeu, o sal não vai ao fundo. Mas a areia e a areia vai ao fundo. Então a bile tem em suspensão algo como se fosse areia, que são gorduras, sais de colesterol, etc. Isso fica em suspensão graças aos sais biliares. Certo. Então existe assim uma espécie de a natureza sabe, então existe um equilíbrio entre os sais de colesterol e os sais biliares. Um deixa o outro em suspensão. Entendi. Quando esse desequilíbrio ocorre, quando esse equilíbrio falha, os sais de colesterol, o colesterol mesmo precipita e formam núcleos, calcificações, e ali formam-se as pedras, entendeu? Então, isso só acontece quando a vesícula para de funcionar. E isso é um processo do organismo, um processo fisiológico, vai acontecendo e a gente nem se dá conta. Uma pergunta bacana. O uso, então, de anticoncepcional durante um tempo prolongado, muitos anos, pode aumentar as chances de pedras na vesícula? Numa forma simples, eu diria sim, pode. Certo, porque ele vai mexer com hormônios. Mas de qualquer maneira, sempre deixar claro que o fator preponderante é um fator constitucional. Certo. Seria o mal de não usar anticoncepcional é muito maior.
Tá. Se você desse essa mensagem. Não é por isso que a pessoa vai deixar de usar. Não usem anticoncepcional porque vocês vão ter pedra na vesícula. Tá. Vão ser a casa de filho. É verdade. Também não é bem assim. Mas pode, mas não quer dizer que o uso prolongado vá trazer. Certo, entendi. Tem uma outra perguntinha da Lígia aqui que eu achei bacana também e a gente já aproveita para falar então do tratamento para quem descobre a pedra na vesícula. Lígia, um beijo para você. Descobri que tinha cálculos no final da gravidez. Posso fazer a cirurgia durante a fase de amamentação? Ela pediu para eu ler, por favor. Tô lendo, Lígia, obrigada, viu? E aí, quando acontece isso, quando a mulher descobre durante a gravidez, aliás, durante a gravidez também pode aumentar a chance? É comum. É comum? É bastante comum você diagnosticar durante a gravidez, ao final da gravidez, durante o aleitamento. E não existe uma resposta também em termos absolutos. Certo. A gente sempre fala assim, opere antes da crise. Certo. Aí você fala, quando vai ser a crise? Com a bola de cristal da gente está desligada, faz muitos anos, né? Então, é muito difícil essa resposta. Eu diria que o que diz o bom senso? O nenê está necessitando muito do aleitamento. Que idade ele tem? Super importante. Se ela fala, não, eu já estou amamentando há 8, 9 meses. Então, vamos supor, esse nenê já não está precisando tanto do aleitamento. Ele já recebeu os anticorpos que o leite materno... 6 meses, que é o período 7, principal. Ou 8 meses, que seja. Eu recomendaria, sim, opere o quanto antes. Entendi. Opere antes da crise. Enquanto você não sabe que tem pedra na vesícula, e se você tiver uma crise... E às vezes tem uma crise terrível sem saber que tinha pedra, os outros vão te condenar. Como é que você deixou chegar nesse ponto? E você fala, eu não sabia que eu tinha. Sim. Mas depois que você já sabe que você tem, como é que você vai se perdoar? Entendeu? É verdade. E já tivemos essa situação outras vezes. Então eu falo, manda o bom senso que você tem que pesar o custo e o benefício. Se o risco e o benefício. Se o seu nenê está precisando muito do aleitamento, é um nenê pouco nutrido, sujeito a infecções, eu acho que ela deve... continuar. Amamentar pelo menos 6, 7, até 8 meses e depois operar. Perfeito. Isso é legal a gente conversar também, porque para o paciente é difícil às vezes a decisão de tenho que operar. Por isso eu te pergunto, o único tratamento é a cirurgia? Quem tem pedra na vesícula tem que retirar a vesícula? Olha, esse é um assunto extremamente controverso. Nos congressos médicos se discute muito se o paciente é assintomático, ou seja, que não tem sintoma nenhum. Ele foi fazer um ultrassom... E descobriu. Fazer um check-up. Tá. Não sentia absolutamente nada e constatou a pedra na vesícula. Nesse momento, ele precisa ser operado ou não? Como os tratamentos alternativos são caros, prolongados, discutibilíssima a possibilidade de melhora, eu sempre costumo considerar o seguinte, a cirurgia é escolha absoluta, a menos que os riscos que esse paciente tenha sejam maiores. Claro, uma pessoa idosa, cardíaca, diabética, hipertensa, enfim, ela tem riscos maiores. Mas considerando que a operação feita hoje por métodos microinvasivos, rapidíssima, com perda zero de sangue praticamente, sem dor, um rápido retorno às atividades profissionais, é coisa muito simples. Então, a gente acredita que ter a pedra na vesícula representa um risco maior do que o risco de operar. Entendi. Você fala, bom, mas melhora a qualidade de vida, né, do paciente. Se ele tiver sintomas, como eu falei, se for absolutamente assintomático, ele pode dizer assim, mas eu vou operar sem sentir nada. Eu costumo dizer, você não vai tirar a pedra, você não vai tirar a sua dor, você vai tirar a sua doença. Chance. Entendi. Vamos aproveitar e mostrar, então, a gente tem aqui imagem de um ultrassom que identifica, então, as pedras na vesícula, para a gente ver como que é, porque esse, na verdade, é o check-up. Para descobrir, tem que fazer esse ultrassom, né, doutor? Vamos colocar na tela, então, a imagem para a gente entender. É bom entender que os exames por imagem, hoje em dia, é o carro-chefe da nossa especialidade em gastroenterologia. E o ultrassom é um exame extremamente barato, não invasivo, e é o melhor de todos. Para ver pedra na vesícula, não é a ressonância magnética, não é a tomografia, não. É o melhor que tem ultrassom. Se a imagem ainda está no ar, a imagem? Temos, vamos colocar de novo então. Então, o que é líquido aparece preto. Certo. Então, aquela estrutura preta que você está lá é o que é bile. Só que a vesícula está cheia de bile e tem que estar preta inteirinha. Tá. Dentro dela tem uns elementos brancos. Muito bem. Esses elementos brancos são sólidos. Certo. Aí você fala, como que você sabe que aquilo são pedras e não são tumores? Porque um tumor dentro da vesícula teria exatamente essa imagem. A gente sabe que é pedra por causa daqueles, eu vou chamar de fachos pretos, tá vendo?
para baixo. Atrás de cada bolinha branca daquela tem um facho preto. Parece uma sombrinha, né? E não parece, e é. Chama-se sombra acústica. Ultrassom não deixa de ser é uma radiação sonora, só que você não escuta, né? Para ouvir ultrassom tem que ser morcego. Sim. Então, aquilo ali nada mais é do que uma sombra acústica. Aquilo configura a pedra. Então, é o melhor assim, exame. A gente tem certeza Absoluta. que não seria um tumor na vesícula, mas essa é uma imagem, pedra. Essa imagem é absolutamente segura. Agora, já que você tocou no assunto do tumor, a pedra na vesícula pode virar um câncer, pode trazer tumor se continuar? Uma das constatações médicas é que a imensa maioria dos cânceres de vesícula é uma doença rara, hein? Ter câncer na vesícula não é uma coisa muito fácil, não. É uma coisa bastante rara. Mas os cânceres de vesícula diagnosticados têm pedra dentro. Então você fala, bom, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, eram pedras que se transformaram em câncer ou o câncer foi uma pedra? Por via das dúvidas, eu diria para você que isso é mais um motivo para tirar as pedras. Já que a gente não tem certeza, porque é um caso que não dá para ter certeza, não dá para ter uma confirmação médica, mas já que tem algumas constatações, é melhor não Eu não sei se ficou claro, a operação é retirada da vesícula. Da vesícula. Vamos mostrar, a gente tem, acho que também algumas imagens que ilustram que hoje é uma cirurgia muito tranquila, como você disse. Né? Eu acho que a gente tem algumas imagens que podem mostrar mais ou menos. Olha lá, são furinhos, ela é feita por... A gente tem muitas outras imagens, mas não trouxemos por razões óbvias, porque acaba sendo pode impressionar. A cirurgia é feita por 3 furinhos na barriga. O furinho grande tem 1 centímetro e é praticamente dentro da cicatriz umbilical. O umbigo, na nossa linguagem, é cicatriz umbilical. Então, o umbigo já é uma cicatriz. Entendi. Outro então, já pode ser feito pelo umbigo. Pelo próprio umbigo. E é por ali que sai a vesícula. 3 furinhos. E acho que tem uma outra foto de uma cirurgia antiga. Que era um pouquinho mais agressiva, antiga, né? Muito invasiva. Hoje, então, é dessa maneira, era mais invasiva, entendi. Esse corte tem 18 a 20 centímetros e consideramos isso um absurdo hoje. Hoje mesmo vesículas inflamadas, gangrenadas, supuradas, que a gente pega abacaxis também, não é tudo facinho. Casos bem graves, né? Aliás, é importante entender isso aqui. É uma cirurgia muito simples. Não gosto dessa palavra. Não se pode banalizar, entendeu? É uma cirurgia sofisticada, que tem que ser feita com muito cuidado e delicadeza, porque ela é sujeita a riscos também, quando não em mãos... Claro. Nós estamos numa metrópole. Hoje em São Paulo tem, eu diria, dezenas, talvez uma centena de excelentes profissionais que fazem isso com muita capacidade. Charlatões, né, doutora? A gente sabe. Não os conheço. Aqui no programa, quando a gente fala de assuntos, principalmente nas nossas pautas de saúde, é claro que é imprescindível que a gente verifique o médico, né, que a gente possa passar por uma cirurgia. Imprescindível. Você tem que confiar no médico e tem que saber aí, claro, se é um médico que pode trazer só benefícios e não ter complicações. Essa é uma cirurgia. Se você pega uma vesícula com pouca inflamação, você opera em 20 minutos, 22 minutos, 25 minutos. Bem rápida. Uma perda mínima de sangue. Isso não quer dizer que todas as operações de vesícula serão assim. Aí você vai pegar um dia um indivíduo que está com uma vesícula muito inflamada, você vai fazer os mesmos 3 furinhos. E pode ser que demore mais. E às vezes precisa de um 4º furinho para ajudar. Entendi. E pode demorar 1h30 ou 2 horas, entendeu? Dependendo do grau de inflamação. A natureza, vamos dizer assim, a natureza, ela é destruída pela moléstia. Entendi. Não, isso é legal a gente citar isso aqui, porque também alguém pode ouvir e falar assim, nossa, passei por uma cirurgia que demorou 4, 5 horas. Não quer dizer que foi o problema do médico. Podia ser um caso um pouco mais complicado. Chegaram vários e-mails perguntando a mesma coisa. O único sintoma é a dor ou a gente consegue descobrir de algum outro jeito? Boa parte das vesículas calculosas são descobertas ao acaso, como eu falei. Num check-up você fez ultrassom. Fez ultrassom, descobriu. Ou por causa de uma cólica de rim, ou por causa de um check-up ginecológico. As senhoras se cuidam melhor, né? Os homens se cuidam muito mal. Mas as senhoras vão ao ginecologista. Ele pede um ultrassom, geralmente um ultrassom pélvico, mas é feito ultrassom geral e acabam descobrindo a pedra. Entendi. Então, diria para você, os sinais de alerta que vai te obrigar a fazer um ultrassom e fazer o diagnóstico é a cólica biliar. Esse é o sintoma principal. E quando fala, e aquele paciente que não sente nada? Foi há pouco que eu falei. Vamos pensar bem, quem que não sente nada? Um dia ele teve um pouco de um estufamento depois de comer, outro dia ele ficou meio enjoado. Então, fala... Pode causar diarreia? Não, normalmente diarreia não. Pode dar febre, pode dar icterícia, mas essas são as complicações.
Uma pedra dessa que migra por aquele canal, isso nós não falamos ainda, mas uma pedra pequena, ela pode sair dali. Ela migra por aquele canal, ela vai entupir aquele canal verdinho que apareceu naquele slide. E aí vai causar um problema. Ela vai entupir o canal da bile e vai provocar icterícia. A urina vai sair como Coca-Cola, a evacuação vai sair clarinha, cor da sua blusa, os olhos vão ficar amarelos, como lhe falei, e sem contar que a desembocadura da bile, ela é conjunta com a desembocadura do canal do pâncreas. E essa é a complicação mais temida, é a pancreatite. Esse cálculo encrava e entope também o pâncreas. Entendi. E uma pancreatite pode gerar uma internação de 3 meses. Dezenas de cirurgias, eu não estou exagerando. Olha, já houve. Tá. Pacientes que devem ser operados seguidamente, seria um assunto para um outro, sabe? Seriam já as complicações. Complicações, agravando o caso. Vamos tratar mas disso que pode acontecer. Já aconteceu. Agora, tem uma pergunta muito legal, que é o que falta ser dito aqui da Isabel. Isabel, um beijo para você. Ela escreveu o seguinte, que pode ser o caso de muita gente que está assistindo o programa. Fiz a retirada da vesícula há 2 anos. Tenho que tomar algum cuidado especial com a alimentação? Então, como vive esse paciente depois da retirada da vesícula, doutor? Considerando que quem tem o cálculo na vesícula já tem uma vesícula não funcionante, porque a vesícula daquele que vai ser operado, eu costumo dizer, eu não vou tirar uma vesícula sã, nós vamos tirar uma coisa, vamos chamar assim, que é quase um corpo estranho. A vesícula, aquela fotografia que você viu, lotada de pedras, ela não está mais funcionando. Entendi. Então o senhor já vive sem, a senhora já vive sem vesícula. Então a retirada da vesícula não deve trazer, não pode trazer, não é para trazer nenhuma consequência. Tá. Então, existe uma consequência que eu já tenho visto. E levo cada bronca, Carol, que você não acredita. É o seguinte, a senhora veio operar a vesícula e depois que ela operou, ela passou a comer muito melhor e ela engordou. Então ela fala, eu sou muito na vesícula, fiquei gorda. Tirar a vesícula engorda. Não tem relação, é que ela começou a comer mais porque passou menos mal. Alguns poucos pacientes dizem que ficaram com evacuações mais amolecidas. Tá. E algumas dão graças a Deus por isso. O intestino funciona melhor. Funciona melhor, funciona mais solto. Mas isso não tem muita explicação científica. Quer dizer, por que quem tira vesícula evacua fezes mais amolecidas? Se eu falar para você que tem um trabalho publicado, que diz as razões exatas, estou mentindo. Entendi. Então, no final, o paciente tem que cuidar da alimentação, equilibrar essa alimentação como qualquer outra pessoa. E vai viver bem, assim como se tivesse a vesícula sã. Né? E é curioso que a natureza promove uma modificação no organismo. Aquele canal verdinho que aparece naquele slide, ele sofre uma dilatação. Ao retirar a vesícula. Então, quando você tira a vesícula, aquele canal dilata, ele passa a fazer o que as funções da vesícula. Olha que interessante, doutor. Sabedoria, por isso que sabedoria. Graças a Deus. Por isso que o paciente vive bem, né? Vive. Muito legal. Nossa pauta foi incrível, estouramos tudo que podia e que não podia. Quero agradecer os e-mails que chegaram no vocêbonita@TV Gazeta e, claro, as perguntinhas que chegaram aqui no nosso Twitter, mas eu acho que deu pra gente falar muita coisa. Quem ficou com dúvida ainda, eu vou fazer um agradecimento especial ao Hospital Edmundo Vasconcelos, que você pode acessar o site, que é o www.hospitaledmundovasconcelos.com.br. E um agradecimento especial também ao doutor Eduardo Berge, que é gastroenterologista. Doutor, você é incrível, explicou super bem, batemos um papo ótimo. Muito obrigada. Volte logo, porque tenho certeza que depois a gente pode falar da pancreatite e tantos outros assuntos, até ligados, né, a isso, e que são dúvidas aí da população mesmo, e a gente acaba prestando um serviço falando de saúde aqui, né? Eu que agradeço. É uma bela consulta aqui no programa, né? Obrigada, doutora. Até a próxima.